Olá, tudo bem? Eu sou a Deia e hoje eu vou falar sobre o livro Eu, Cristiane F., A Vida Apesar de Tudo. Cristiane F. ficou muito conhecida no final dos anos 70, começo dos anos 80, por conta do primeiro livro, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. E mesmo que você não tenha lido o primeiro livro e não tenha assistido ao filme com o mesmo nome, não tem problema, porque neste novo livro ela faz um resumo da história que aconteceu com ela na época do primeiro livro. Então ela vai contar que ela, aos 13 anos de idade, ela tinha uma família desestruturada, os pais acabaram se separando. Antes da separação dos pais, ela era constantemente espancada pelo pai, a mãe não a protegia como ela achava que deveria proteger, e ela acabou saindo de casa após a separação dos pais, foi para a rua e acabou consumindo droga, consumindo heroína, que era a droga da época, isso em Berlim, na Alemanha. E ela acabou também se prostituindo para conseguir bancar o vício. E na verdade ela ficou conhecida porque ela foi uma das testemunhas no caso de um pedófilo. E o repórter que estava fazendo as entrevistas ficou curioso, ficou deslumbrado com a situação dela, com a beleza dela também, e acabou contando a história dela neste primeiro livro. Foi um sucesso muito grande no mundo todo, porque naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha tanta informação sobre o consumo de drogas. Se o primeiro livro tivesse surgido atualmente, talvez não tivesse tido tanto sucesso, porque hoje você liga a TV e você vê ali constantemente a Cracolândia, você vê muitas pessoas consumindo drogas, claro que não a mesma droga, porque isso foi evoluindo. Na época, como eu comentei, era a heroína, hoje a gente vê mais o crack e outras drogas como êxtase e outras drogas sintéticas. Mas naquela época era o que ela usava e ele ficou deslumbrado com a situação dela e contou tudo isso num livro. Então era muito chocante ler o livro e depois virou um filme, inclusive com a participação do David Bowie, que era ídolo da Christiane na época. E aí ela vem contando o que aconteceu depois. Ela ganhou muito dinheiro com o livro, com o filme também, e ela acabou conhecendo muita gente famosa. Conheceu o David Bowie, conheceu a Nina Hagen, que era uma cantora muito conhecida no cenário do rock naquela época, ficou amiga dela e continuou se envolvendo com drogas. Muitos dos amigos dela faleceram. E claro que depois de ler o primeiro livro e ver o filme também, o que a gente esperava é que ela não sobrevivesse a tudo isso, né? Mas ela sobreviveu, tá aí para contar a história dela depois daquela situação toda. E aí ela conta o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a mãe, com o pai, os relacionamentos que ela teve, porque no primeiro livro ela conta de um namoradinho que ela tinha e que usava droga com ela também, e que também se prostituía para usar droga. Depois ela teve outros relacionamentos, passou por situações difíceis, teve parte do seu dinheiro roubado, mas ela conseguiu, de certa forma, se manter e até parar de se prostituir, porque ela tinha o dinheiro dos direitos do livro e do filme. Então ela saiu da situação de prostituição, mas ela não deixou de usar drogas, né? Continuou usando, passou por reabilitações, foi presa diversas vezes e ela conta também que teve um filho. Hoje o filho dela já é um rapaz, está encaminhado, e a Cristiane, ela acabou pisando muito na bola consigo mesma, né? Com a família também, porque obviamente não é fácil para a família ter um parente, ter uma filha, por exemplo, no meio das drogas. E ela, hoje em dia, ela está em tratamento, ela entrou em tratamento para deixar as drogas, ela tem alguns problemas de saúde, conseguiu deixar a heroína, mas continua consumindo drogas que são lícitas, como o álcool, e enfim. Mas ela tá aí, é uma sobrevivente, nem ela mesma sabe como. E no livro tem algumas fotos dela, fotos
da adolescência. Inclusive tem uma foto que eu vou deixar aqui, tem algumas fotos, né, que eu vi no livro e outras que eu pesquisei na internet também, e para mim ela lembra bastante, na adolescência, na juventude dela, ela lembra bastante a personagem Lisbeth Salander, e que foi interpretada por uma atriz muito parecida com ela, da trilogia Millennium. Eu acho ela muito parecida. E ela era já uma moça, uma garota e uma adolescente, uma moça muito bonita, e continua uma mulher muito bonita, se tornou uma senhora muito bonita mesmo. Então eu li esse livro por curiosidade, porque fiquei surpresa ao ver, há um tempo atrás eu vi, né, que o livro estava disponível, e eu pensei, nossa, a Cristiane está viva, sobreviveu a tudo aquilo, e a gente vê nesse livro que ela sobreviveu a tudo aquilo e muito mais. E, como eu falei, fez diversas escolhas erradas, mas, enfim, cada um tem a sua vida e ela foi tentando consertar os erros. Alguns ela conseguiu consertar, outros nem tanto, mas, enfim, é aí uma sobrevivente. Então, esse é o livro de hoje e até o próximo vídeo no canal.